Minha gente, infelizmente, nós vamos abrir o SBT Meio-Dia atualizando o número de casos que mais uma vez subiu. A gente não gostaria, de fato, de trazer esta informação, o número de casos subindo em Santa Catarina de coronavírus. Chegamos a 122, aqui você vê por regiões e por cidades. Balneário Arroio do Silva, 1 caso, Balneário Camboriú, 7, Braço do Norte, 9, Camboriú, 2, Blumenau, 9, Canelinha, 1, Chapecó, 2, Criciúma, 11 casos, Florianópolis, 16, Gaspar, 1, Gravatal, 3, Içara, 1, Ibituba, 4, Itajaí, 12, Jaguaruna, no sul do estado, com 2 casos, Jaraguá do Sul, 2 casos, Laguna, 1, Lages, 1, Joinville, 5, Navegantes, 3, Pomerode, 1, Porto Belo, 2, Rancho Queimado, com 2 casos, São José, 5, São Ludgero, 1 caso, São Pedro de Alcântara, 1 caso, Tijucas, 1 caso e Tubarão, agora com 8 casos. Gente, são dados do governo do estado de Santa Catarina. Infelizmente, nós vamos abrir a edição de hoje falando para você da primeira morte confirmada no estado. A confirmação do governo catarinense ainda durante esta madrugada, o morador de São José não resistiu e acabou morrendo por conta das complicações do coronavírus. Quem está comigo para conversar e trazer todos os detalhes dessa informação é a Ana Vaz. Ana, a gente não esperava de fato, né, que Santa Catarina registrasse mortes. A gente já viu que no Brasil o número está chegando a 60, a maioria dos casos em São Paulo, mas agora nós também estamos sofrendo, né, com a primeira morte registrada. Conta pra gente os detalhes desta informação. Isso mesmo, Fernando, tanto esforço aí, né, das autoridades, mas infelizmente a gente trazendo essa notícia, abrindo aqui o SBT Meio-Dia com essa informação. Primeira morte, então, confirmada por coronavírus aqui em Santa Catarina, informação confirmada pelo próprio governador do estado, Carlos Moisés, numa postagem das redes sociais, divulgada ali por volta da meia-noite. Segundo o governo do estado, o paciente era um homem de 86 anos que morreu em São José, município aqui da Grande Florianópolis. Ele estava internado, então, no Hospital Regional de São José, tinha dado entrada nesse hospital no dia 23 de março e morreu, então, na madrugada do dia 25. De acordo com as informações divulgadas pelo governo do estado, o paciente tinha um quadro clínico inicial já de desconforto respiratório, né? Mas as informações também dão conta de que durante 2 meses ele já vinha apresentando aí outras certas dificuldades, né? Um grau bastante difícil aí de saúde, como dificuldade na alimentação, também bastante dificuldade aí nas tarefas diárias, né? Do dia a dia aí, tarefas bastante difíceis aí para esse paciente. Foi aumentando, a saúde já estava debilitada e a morte, então, foi confirmada por coronavírus. Essas são as informações que nós temos direto do governo do estado. O teste, então, confirmou a presença do coronavírus. As amostras foram recolhidas pelo LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública, que confirmou de fato, né, o paciente foi mantido em isolamento respiratório, mas acabou morrendo, então, nessa madrugada. As informações, por enquanto, são essas sobre essa primeira morte registrada aqui em Santa Catarina, a confirmação já dada aí pelo governo do estado. Inclusive, hoje pela manhã, além da postagem, né, nas redes sociais do governador Carlos Moisés, hoje pela manhã ele também já divulgou um vídeo no qual ele fala sobre essa morte e também reforça a orientação a toda a população catarinense. Vamos ouvi-lo. Bom dia, hoje é dia 26 de março. Nós queremos aqui de público lamentar a primeira morte que nós tivemos agora do coronavírus, com resultado de exame positivo para coronavírus em Santa Catarina. Um paciente que deu entrada no Hospital Regional de São José no dia 23, conduzido pelo SAMU, e na noite do dia 25, então, de março, veio a falecer, apresentava dificuldade respiratória, um homem de 86 anos. Portanto, nosso compromisso aqui reafirmado em defender a população mais vulnerável. Você que é idoso, permaneça em isolamento social, se cuide, porque o momento é de ficar em casa. Muito obrigado. Tá aí o reforço, então, né, na fala do governador Carlos Moisés, de que o momento é sim de isolamento social, as pessoas precisam entender, né, a importância desse isolamento social,
as autoridades confirmando, então, a primeira morte por coronavírus aqui em Santa Catarina, no município de São José, aqui na Grande Florianópolis. A gente tem registrado até agora, né, de acordo com as informações dadas na última coletiva de imprensa do governo do estado, no fim da tarde de ontem, 122 casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina e 325 casos ainda em investigação. Por enquanto, as informações são essas, né, sobre essa primeira morte registrada aqui em Santa Catarina. Volto contigo, Fernando. Muito bom relato, Ana Vaz. Triste, né, informação. Segura comigo aqui, Ana, que a gente já vai conversar sobre um outro assunto, ainda com relação a essa morte, 86 anos. Por que a importância deste isolamento ainda neste momento? Fernando, os idosos, só os idosos isolados resolveria? Pois é, se não isolar também as famílias, as crianças, vão ter contato com essas pessoas mais velhas e aí aumenta o número de mortes. Outra questão, Ana Vaz, conversa comigo aqui, a população, aqueles que são contrários às medidas restritivas, o isolamento social, aqueles que não concordam, afirmam o seguinte, não, idosos, algumas pessoas vão morrer por outras complicações. Eu quero dizer o seguinte, não importa para a gente agora a idade da pessoa. É um de nós que morre, que deixa família, que deixa filhos, que deixa netos. Que fique bem claro, não importa a idade desta pessoa. A gente está aqui e está querendo levar a informação e que as pessoas entendam que as medidas que estão sendo tomadas são para salvar todos, independente da idade.